Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 1, o início da caminhada. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são a caminhada com Cristo. Segundo, o novo nascimento. Terceiro, o novo nascimento e a caminhada da fé do cristão. Nosso texto áureo se encontra em João capítulo 3, versículo 3, que diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A verdade prática diz que o novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. A palavra-chave dessa lição é caminhada. O primeiro tópico, caminhada com Cristo. O primeiro subtópico, compreendendo os 2 caminhos, a vida humana e a vida com Cristo. Então a vida humana, ela é a primeira e se inicia no momento do nosso nascimento natural, assim que nós saímos da nossa mãe, saímos da madre da nossa mãe. Então ela poderá ser longa, poderá ser curta, mas ela não é eterna. A nossa vida aqui na terra não é eterna. Então João 3,6, a parte A do versículo diz: o que é nascido da carne é carne. E o segundo, que é a vida com Cristo, ela pode se iniciar a qualquer momento da nossa caminhada, da nossa vida humana. Ela é a partir do momento que nós convidamos o Senhor Jesus para fazer parte da nossa vida aqui na terra. Dá-se início à nossa vida com Cristo. Então é o começo de uma nova história. Romanos 8,2 diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então você vê aqui, nota aqui que são 2 leis: a lei do Espírito de vida e a lei do pecado e da morte. Se eu me mantiver debaixo do pecado, o que vai acontecer comigo? Vai acontecer a morte, vai gerar a morte. Não estamos falando de morte física, não, estamos falando da morte espiritual, tá? E a lei do Espírito de vida. Então se eu entrar para essa lei já não tem mais poder em mim. Então eu entro para essa daqui e eu tenho a vida eterna juntamente com Cristo. Então há novos propósitos na nossa vida, há novos pensamentos e também uma nova esperança. Romanos 12,2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo aqui ele diz assim, não sede conformados, ou seja, não tomem a forma, não se assemelhem com este mundo, mas pelo contrário, sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, afinal, a partir de agora, nós nos tornamos filhos de Deus. João 3,6, a parte B do versículo. Nós lemos a parte A, agora nós leremos a parte B. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então, aquele que é nascido do Espírito Santo é Espírito. O segundo subtópico fala sobre os 3 companheiros da nossa caminhada. 3 companheiros? Vou dizer, 3 companheiros da nossa caminhada. Então, quando nós recebemos Jesus como Salvador, Deus ele passa a ser o nosso Pai. Então o primeiro companheiro aqui da nossa caminhada é o Pai. Efésios 1, versículo 3 e 5 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então ele já nos adotou, nós somos filhos dele por adoção. Então agora nós somos cuidados, nós somos instruídos e também nós somos fortalecidos por ele. Então, além do Pai, o que nós temos agora? Agora nós temos também o Filho. Então, primeiro companheiro o Pai, segundo companheiro o Filho. 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vem a terceira pessoa também. Qual que é? É o primeiro Pai, o segundo Filho, agora o terceiro. O terceiro é o Espírito Santo. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. A primeira coisa aqui, para eu lembrar de alguma coisa, eu tenho que ter ouvido Jesus falar ou lido dentro da sua palavra. Aí ele vai me fazer lembrar. Como ele está dizendo no começo aqui, aquele Consolador, Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Peraí, olha só. Se você perceber direitinho, esse versículo já fala das 3 pessoas, não é? Jesus está falando, ele está dizendo, aquele Consolador,
o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome. Então, ó, já viu os três aqui, né? Jesus falando sobre o Pai que vai enviar o Consolador, que é o Espírito Santo. Ele vai nos ensinar todas as coisas, vai nos capacitar e também vai nos fazer lembrar das palavras de Jesus. Se você nunca ouviu as palavras de Jesus, é só ler sua Bíblia que você vai saber qual que é a palavra de Jesus, você vai saber qual que é a vontade de Deus para a sua vida. Então, pelo Espírito Santo, Deus operou o milagre do novo nascimento. Romanos 8,6. O mesmo Espírito, está falando dele, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo vem habitar no nosso espírito e ele dá testemunho, ele testifica de que nós somos filhos de Deus. Nós não seremos, nós já somos filhos de Deus. O resumo desse tópico diz que a história humana compreende dois caminhos, o da vida natural e o da vida espiritual. O segundo tópico fala sobre o novo nascimento. Primeiro subtópico, por que? É uma pergunta aqui, ó. Por que precisamos do novo nascimento? Por que é necessário nascer de novo? Então, o homem, do grego anthropos, tem um uso genérico nessa passagem que nós vamos ler aqui agora, João 3:4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem, então aqui é o anthropos, tá? Aqui é o genérico, que significa o quê? Significa toda a humanidade. Então, como pode um ser humano nascer sendo velho, ou nascer de novo sendo velho? Ele não conseguiu entender o que Jesus falou. Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Então, ó, aqui está incluindo todos os seres humanos, ele não está falando só dele, ele está perguntando como pode um homem velho, um ser humano velho, nascer de novo. Ele não tinha entendido. A doutrina do novo nascimento não era comum depois da vinda no Antigo Testamento, não era comum antes da vinda de Jesus, ela passou a ser comum para nós. Nós entendemos claramente, perfeitamente, nitidamente, para nós está muito claro, mas para eles, novo nascimento não era algo comum como é para nós hoje. Então, ele sendo mestre da lei, doutor da lei, fariseu, ele não sabia, era membro do Sinédrio, mas ele não sabia o que era novo nascimento. Então, Jesus afirmou que Nicodemos precisava nascer de novo. Ó, Nicodemos era tudo isso que eu falei, e Jesus falou que ele precisava nascer de novo, pois como homem, como ser humano, né, ele também estava na condição caída de todos os seres humanos. Pode dizer, que condição é essa? Romanos 3:23 diz assim, ó, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todo ser humano, consta que todos, então todos necessitam de Jesus na vida, todos nós necessitamos dele na nossa vida, todos nós necessitamos de um novo nascimento. Então todo ser humano precisa passar pelo processo da regeneração. João 3:5, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você se lembra quando a gente leu que quem não nascer de novo, está escrito assim, aquele que não nascer de novo não pode ver, é o nosso texto áureo, não pode ver o reino do reino de Deus? Pois é, aqui ele está dizendo assim, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Então, peraí, se eu nascer de novo, eu vou ver. Mas se eu nascer da água e do Espírito, eu vou conseguir entrar. Então, olha só, o versículo 3 ele fala de nascer de novo. Esse versículo 5 fala da água e do Espírito. Pode ser, então, são 3 nascimentos diferentes? Não, negativo, são só 2, tá? É que um ele muda o nome, mas continua sendo a mesma coisa, tá? Nascer de novo é o mesmo que nascer do Espírito. Então, nascer de novo e nascer do Espírito é a mesma coisa. E agora foi acrescentado o quê? Foi acrescentado nascer da água. A água é o quê? É a palavra de Deus. Então, temos que nascer da palavra de Deus também. Ele simboliza a palavra de Deus. João 20:22, e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então, peraí, Jesus está soprando o Espírito Santo sobre os seus discípulos. Seus discípulos andaram com ele durante 3 anos e meio e não tinham o Espírito Santo. Ele teve que soprar para que eles pudessem receber. Mais para frente ele diz assim, que ele tem que ir, porque se ele não for, o Espírito Santo não pode descer. Então olha só a necessidade dele ir. Ele precisava ir para que o Espírito Santo pudesse descer. Tem João 15:5 anotado aqui também, diz assim, ó, eu sou a videira, palavra de Jesus, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, olha só, não é só isso, nós estamos em Cristo. Agora, Cristo também precisa estar em nós. Nós estamos em Cristo e Cristo está em nós, é o que ele está dizendo aqui. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E também segundo aos Coríntios 5:17 diz assim que, olha o friso, se
se, uma condicional, alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se é uma condicional. Então, se as coisas velhas não passaram, se não é uma nova criatura, se não foi tudo que se fez novo, então não está em Cristo. É o que o versículo está dizendo. Porque se está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo na sua vida se fez novo. O segundo subtópico fala sobre a religião. Não faz nascer de novo. O que é religião? Religião significa religar ou ligar novamente, só que do lado errado, porque o homem pecou e foi destituído da glória de Deus. Nós lemos em Romanos 3:23, não é isso? Os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados fazem essa divisão. Aí o homem criou religiões, meios de se voltar a Deus, meios de se religar a Deus. Porém o homem não teve sucesso. Deus teve que criar um novo e vivo caminho através da pessoa do Senhor Jesus. Então Deus no céu, o homem na terra, Jesus é o mediador. Jesus ele faz esse trajeto de volta, da volta do homem que pecou para o Senhor Deus. Ele faz essa, somente ele. Não existe nenhum outro nome que possa nos levar ao céu, à presença de Deus, a não ser o nome de Jesus. Então, Nicodemos ele era um príncipe dos judeus, ele era fariseu, o que deixa claro, deixa evidente que ele era conhecedor da religião judaica tradicional. Então, mas a sua tradição, ou a tradição dele no caso, não oferecia o que a alma dele estava precisando. Então ele foi ao encontro de Cristo. João 3:2, palavras de Nicodemos: ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. Mas Jesus já respondeu, já foi direto ao ponto. Jesus já foi na veia, como as pessoas dizem aí, né? João 3:3, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos estava elogiando ele. Ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus já foi direto no ponto. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, o seu tradicionalismo, o seu judaísmo, o seu farisaísmo, o seu principado, posição de príncipe, não podem te dar o que você precisa. Você precisa nascer de novo. Foi o que Jesus falou para Nicodemos. Então a nova vida só seria encontrada diretamente na ação do Espírito Santo de Deus. João 16, versículos 7 e 8. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Então Jesus ia para poder enviar o outro Consolador, da mesma espécie. Versículo 8. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então é para isso que o Espírito Santo veio, para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O terceiro subtópico fala sobre o novo nascimento e o seu processo. A expressão de novo, que significa aqui nascer do céu. Então, nascer de novo significa nascer do céu, ou nascer do Espírito. João 3,31. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Gálatas 6,15 também diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Então agora no novo pacto, agora no Novo Testamento, a circuncisão não tem mais virtude alguma. A circuncisão foi um pacto que Deus fez com Abraão, e ele está dizendo aqui agora, porque em Cristo Jesus, ou seja, agora, a partir de agora, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, a pessoa fala que precisa ser circuncidado, outro fala, não precisa circuncidar. Então ele está falando, nem uma coisa nem outra tem virtude alguma. Não, o que tem virtude alguma? Ser uma nova criatura, ou seja, nascer de novo. Isso sim tem alguma virtude. Então a nova vida com Cristo ela é gerada por intermédio da palavra, somente através da palavra. Então ela vem de cima, de Deus e de mais ninguém. Somente de cima pode vir a palavra. João 1,13 diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então ele está falando de nascimento aqui, ó. Primeiro ele cita aqui, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Então ele cita essas três coisas falando do nascimento natural. Mas ele fala que não é isso, mas de onde? Mas de Deus, que é o nascimento espiritual. Lembra que são dois? Então, os quais não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Não nasceram da vontade humana, não nasceram do nascimento humano, mas nasceram do Espírito, nasceram da vontade de Deus. João 7, 38 e 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura,
rios de água viva, rios de água viva fluirão do seu ventre. Então, peraí, quando nós cremos em Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, que vem habitar no nosso espírito, que testifica que nós somos filhos de Deus. Quando nós abrimos a boca para falar, o Espírito Santo que está dentro de nós é um rio de água viva que vai fluir para as outras pessoas. Nós vamos falando e o Espírito Santo vai sendo atirado nas outras pessoas. As outras pessoas vão recebendo o Espírito Santo, vão ouvindo o Espírito Santo, que vai convencendo elas do pecado, da justiça e do juízo. Percebeu isso daí? 39. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então viu a necessidade de Jesus ter que subir, ter que ser glorificado? Porque senão o Espírito Santo não viria. Jesus, ele estava por fora. Quando ele subiu, ele viu o Espírito Santo que veio ficar por dentro, que veio habitar em nós. Jesus tabernaculou com o homem. O Espírito Santo tabernacula com dentro do homem. Está vendo só a diferença? Então o Espírito é do grego, a palavra grega pneuma, ou seja, que significa espírito, também significa vento. Ninguém pode vê-lo. Ninguém pode vê-lo nascer, ninguém pode ver para onde vai, mas todo mundo consegue senti-lo. Nós não vemos, mas nós sentimos. Então a vida com Cristo, ela se inicia pela regeneração, como obra do Espírito Santo, que transforma as pessoas pela fé em Cristo. Quando nós cremos em Cristo, nós somos transformados, nós somos regenerados, porque o Espírito Santo vem habitar em nós, e se nós deixarmos, ele faz a obra por completo. O resumo desse tópico diz que a caminhada com Cristo, ela se inicia com o advento do novo nascimento, a obra divina de salvação. Então o novo nascimento é a obra divina de salvação. Deus nos salvou. Então, como que eu sei que eu sou salvo? Porque houve um novo nascimento, houve uma transformação na minha vida, houve uma conversão, houve uma mudança de rumo. Caminhava para o inferno, me converti, ou estou me convertendo. Olha só, a conversão muda completamente de caminho. Não caminho mais para o inferno, agora caminho para o céu. O caminho é outro, completamente diferente. O terceiro tópico fala sobre o Novo Testamento e a caminhada da fé do cristão. Primeiro subtópico, o Novo Testamento. O primeiro subtópico ele começa assim, o Novo Testamento, mas aí é escrito assim: o Novo Testamento ele era uma unidade, ele era visto como uma unidade que fazia diferença entre a antiga lei, entre a antiga aliança, né, que era a lei, e a nova aliança, que é o Evangelho. Então, com o cumprimento aonde? Em Cristo. Cristo cumpria tudo isso. Então, o Antigo Testamento falava de Cristo, o Novo Testamento fala do cumprimento do Antigo Testamento. E ele se cumpriu onde? Se cumpriu através de Cristo. Gálatas 4:4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então Paulo está dizendo que na plenitude dos tempos, ou seja, agora sim, chegamos no auge, chegamos no máximo, chegamos no topo, chegamos no pico, e Cristo veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, nascido debaixo da lei, mas ele veio trazer a graça que está acima da lei. Então esse entendimento deriva das raízes bíblicas, segundo os Coríntios capítulo 3, versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Por isso que Jesus sempre questionava os fariseus, porque os fariseus eram só letra. Irmão, a lei é ruim? Não, a lei é excelente, mas os fariseus ficavam na letra da lei e esqueciam que existia um Espírito por trás da letra da lei. Então, e qual era esse Espírito? Esse Espírito se chama amor. Então o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Ele colocou a letra para que nós soubéssemos o que é certo e o que é errado, mas havia um Espírito por trás da letra chamado amor. Então, a palavra aliança, que a gente chama de Novo Testamento, Antigo Testamento, Novo Testamento. Testamento é também traduzido por aliança. Ela ganha uma relevância quando traduzida pela Septuaginta, que é a versão grega é a versão grega do Antigo Testamento, tá? Da palavra grega diateque, tá escrito aqui com acento. Diateque, a palavra é a mesma. É traduzido por aliança, mas também é traduzida por testamento. Olha só, Jeremias 31:31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova, uma aliança ou um testamento novo também, é a mesma coisa, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, do ponto de vista canônico, o Antigo e o Novo Testamento, ambos juntos, ambos formam as Escrituras Sagradas, como nós
conhecemos hoje. O segundo subtópico fala sobre o tema principal do Novo Testamento. Então, o tema central, o tema principal do Novo Testamento é a pessoa do Senhor Jesus. Então, o ministério dele tem ênfase em reconciliar o mundo com Deus, o mundo todo sendo reconciliado com Deus. Esse é o objetivo, essa é a ênfase, isso é o principal motivo de Jesus ter vindo aqui. Mateus 1:21 diz assim, e dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quando nós lemos esse versículo, a gente fica assim meio voado, né? E dará à luz um filho, chamará seu nome Jesus. Aí vem a explicação. Ele vai ser chamado Jesus porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Para nós não faz muito sentido, por quê? Porque Jesus, para nós, qual que é o significado de Jesus? A palavra Jesus significa Salvador. Olha só, presta atenção, se a gente traduzir o nome dele. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Salvador. Por que ele vai ser chamado Salvador? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, ele será chamado Jesus porque salvará o seu povo dos seus pecados. Ele será chamado Salvador porque salvará o seu povo dos seus pecados. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não adianta querer colocar Buda, Maomé, Confúcio, Maria, Aparecida, Cícero. Não adianta colocar ninguém. Não adianta colocar ninguém no meio. Não adianta colocar religião nenhuma. Não adianta colocar nome nenhum. Não. Está escrito aqui, porque há um só Deus. Então vamos lá. Há um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Os homens, Deus, Jesus. Jesus está no meio, ele é o mediador, ele que criou esse novo e vivo caminho. Por quê? Porque ele vive, porque ele está vivo. Então ele criou esse novo e vivo caminho. Quando ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz que é um caminho, ele diz que é o caminho. Então ele é o único caminho, ele é o único mediador entre Deus e os homens, e Jesus Cristo, homem. O terceiro subtópico fala sobre a importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. Então o Antigo Testamento ele tem grande importância para o povo de Deus. Agora, o Senhor, o próprio Jesus, ele dividiu em 3 categorias que apontavam para a sua pessoa. Lembrando que nós estamos falando aqui da importância do Novo Testamento. Aí a gente cita o Antigo Testamento para poder chegar no Novo, tá? Então, Jesus, o que ele fez? Ele dividiu o Antigo Testamento em 3 categorias e também disse que apontavam para a sua pessoa. Olha só, Lucas 24:44. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então ele dividiu o Antigo Testamento em 3 partes, lei, profetas e salmos, tá certo? Então o cristão ele deve começar a sua jornada de fé pelo Novo Testamento, pois no Antigo Testamento nós temos a promessa, no Novo Testamento nós temos o cumprimento da promessa. Antigo Testamento, promessa; Novo Testamento, cumprimento da promessa através da pessoa de Jesus. Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos desses últimos dias pelo Filho. Ele usou os profetas para falar antigamente. Atualmente ele usa quem? Ele usou o seu próprio Filho. Então, nesse testamento nós temos a consumação do plano do Pai em Jesus. Que testamento vou dizer? No Novo Testamento, nesse testamento, no Novo Testamento. Esse testamento é o que nós estamos vivendo atualmente. Então, nele, no Novo Testamento, nós temos a consumação do plano do Pai. O Pai teve um plano, projetou um plano, arquitetou um plano e cumpriu no seu Filho agora nos últimos tempos, nestes 2000 últimos anos que nós estamos aqui. Ou seja, 2000 anos atrás ele cumpriu o seu plano. E nós continuamos aqui e temos que guardar nossa carreira até o final. 2 Coríntios 5:19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando, trazendo de volta para si o mundo que havia se separado dele, não lhes imputando os seus pecados. Nós pecamos? Sim, nós pecamos, mas Deus não está imputando em nós os nossos pecados. E ainda colocou em nós a palavra da reconciliação, para que nós transmitamos essa palavra para todas as pessoas, para que elas também reconheçam que só Jesus é o único mediador, só Jesus é o único salvador. Jesus é o único que morreu por nós, ressuscitou, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. O resumo desse tópico diz: o Novo Testamento é o documento cristão que deve fazer parte do início da nossa caminhada, pois ele revela todo o plano de salvação, da salvação de Deus. A conclusão aqui, a jornada
com Cristo tem início com o novo nascimento, se estende por meio de uma longa peregrinação espiritual e ela também conclui no relacionamento perfeito com Jesus. E isso vai durar quanto tempo? Isso vai durar por toda a eternidade. Mateus 16, 24 diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se, olha só, de novo, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, nessa peregrinação nós podemos contar com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como nós já comentamos dentro da lição. E João 14, 23, para nós concluirmos, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha, Jesus está dizendo que ele iria e mandaria o Espírito Santo. Agora ele está dizendo que se alguém me ama, se alguém ama Jesus e guardar a palavra dele, o que vai acontecer? Ele e o Pai vai vir e vai fazer morada. Então as três pessoas vão estar juntamente conosco nessa caminhada cristã até o nosso último dia aqui nessa terra, porque depois nós é que vamos habitar juntamente com ele por toda a eternidade. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.